E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Então, assim, a tese desse pesquisador, ele fala assim, cara, como a gente está tendo cada vez mais conteúdos rápidos, relativamente superficiais, por conta de uma inerência à velocidade do conteúdo, as crianças e os jovens adultos não estão sendo submetidos a algum tipo de desafio maior desde cedo. Entendi. E, portanto, isso meio que mima o cérebro delas. Faz sentido. Tem uma coisa que eu gosto de falar que eu chamo de percepção de esforço. O que é percepção de esforço? Se nós dois levantarmos isso daqui, levanta isso daí. Beleza, os dois pesam a mesma coisa e a gente levantou de uma altura igual. Então, digamos, a gente fez o mesmo movimento do ponto de vista físico. Agora, se alguém passar um questionário para nós de percepção subjetiva de esforço, você vai relatar quanto você se esforçou para fazer isso e quanto eu me esforcei. Dá para fazer coisas semelhantes no sentido intelectual. Então, digamos assim, a gente pega cada um livro, a gente lê um capítulo de um livro e alguém pergunta para nós quão custoso foi para você ler esse capítulo do livro. Quão custoso foi para você se aprofundar nesse capítulo do livro, entender o capítulo do livro. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes estão cada vez falando mais que é muito mais custoso do que uma pessoa, por exemplo, a geração dos pais, muitas vezes. Por quê? Porque o cérebro está se acostumando a ter contato com coisas mais rápidas e mais fáceis. O nosso cérebro, ele é muito parecido do ponto de vista metafórico, explicando a parte funcional dele, com um músculo. Então, se você vai na academia e você faz um supino de 10, o seu músculo ele se adapta frente àquele estímulo resistido. As fibras rasgam. As fibras hipertrofiam, elas rasgam. Você come, você fortalece aquele músculo para no outro dia você conseguir levantar 11. E daí e vai crescendo. Ou semana que vem você vai levantar 12. E daqui 5 meses vai levantar 15. O cérebro é parecido? Muito. Claro que ele não cresce do ponto de vista físico, mas existem estruturas dentro do nosso cérebro, que a gente chama de neurônios, que são as células do nosso cérebro. E esses neurônios, eles se conectam uns com os outros. As sinapses, exato. E aí existe uma máxima de um pesquisador que viveu na década de 50, era um psicólogo de Harvard, chamado Donald Hebb. Ele diz que neurônios que disparam juntos, isto é, células que disparam é quando ele está ligado, digamos assim. Neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. O que significa isso? Digamos que você vá aprender que a capital do Brasil é Brasília. Isso é uma memória que você formou. Quando você forma essa memória, vamos imaginar que existe aqui essa parede toda é feita de neurônios do seu cérebro. Quando você forma essa memória, algumas das luzes dos fios aqui da parede disparam, outros não. Uns sim, outros não. Como se ficasse uma trilha dentro do seu cérebro. Entendi. Essa trilha, quanto mais você fortalecer e mais você usar ela, mais forte ela tende a ficar. Então, uma das melhores formas de você fortalecer o seu cérebro... É como um rio, ele vai criando um sulco... Exato. E um caminho, porque ele vai passando várias vezes pelo meu caminho e vai marcando aquele caminho. É um campo de grama que você passa todo dia. Fica uma trilha. Uma trilha. E aí, quanto mais você passa ali, a trilha fica mais evidente e mais fácil você olhar para a trilha e lembrar dela. Aprendizado é assim, cara. Mais difícil você se perder. Mais difícil você se perder. Aprendizado, aprender coisas, é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de ser a trilha, os seus neurônios se conectam juntos. E eles ficam conectados juntos. Existem algumas conexões de neurônios que ficam juntos tão fortes, mas tão fortes... Normalmente elas acontecem num contexto de trauma, que elas são o substrato neurobiológico do transtorno de estresse pós-traumático. O que é um transtorno de estresse pós-traumático? Você viveu um acidente de carro. Cara, aquilo ali formou tão forte uma memória no seu cérebro que você começa a ter medo de andar de carro de novo porque você tem uma memória muito forte de um trauma. E para quebrar isso daí é difícil. Tem algumas memórias, especialmente quando envolvem, por exemplo, abuso na infância,
que elas tendem a ficar muito fixa, cara. Muito e fixa. Escondida, assim. às vezes? Então, podem esconder. Tem caso que a pessoa esquece? Tem casos que ocorre um processo chamado de despersonalização. O cérebro... Isso é muito louco, cara. O cérebro, ele meio que faz você ter uma... Vai parecer bem maluco isso, mas é uma situação bem estranha mesmo. Despersonalização é tipo quando você sai de você e você se enxerga de fora, como se você fosse outra pessoa. Entendi. E o cérebro tende a fazer isso em alguns transtornos de estresse pós-traumático que tem despersonalização junto, principalmente com abuso e principalmente sexual. Não necessariamente físico, mas sexual. Abuso sexual é um trauma muito forte para o nosso cérebro. Muito agressivo. Preditor de muitas doenças psiquiátricas na idade adulta. E muitas vezes o cérebro tira a sua percepção de que é você no momento do trauma, quase como se fosse uma forma de se proteger. De você falar, não fui eu que passei por aquilo, foi outra pessoa. De tão agressivo que é. Então aquela memória fica forte. E para quebrar, cara, é muito complicado, mas envolve um processo gigantesco de psicoterapia, que a gente chama de psicoterapia cognitiva comportamental, envolve o processo de dessensibilização, enfim, aí é todo um esquema gigantesco. Medicamento também, às vezes? Quando necessário, é importante medicamento também. Eu estava pensando, enquanto você estava falando desse emborrecimento das gerações mais novas, será que não tem a ver também que o processo, me corrija se eu estiver falando besteira, o processo de aprendizado da gente é muito através de associações, certo? Eu vejo... Sim, é uma das principais formas de aprender. Eu vejo um gato, meu pai fala, é um gato. Eu vejo um outro gato de outra cor e eu pergunto pro meu pai, é um gato? É um gatinho? Ele fala, é. Aí eu já associo e vou criando associações que me definem o que é o gato e onde deixa de ser um gato para ser um leão, para ser E outro uma esquema, onça. Você vê o seu pai chegar perto do gato e puxar a barbinha dele e ele dar uma patada, você associa, não posso chegar lá perto. Com as redes sociais, essa inteligência, o algoritmo, as associações estão sendo feitas por máquinas e não pela gente. O que eu quero dizer é o seguinte, eu escutava um disco e gostava daquele estilo de disco. Eu ia conversar com amigos, ia pesquisar em revista, coisas parecidas, e eu ia atrás de associações que tinham a ver com aquilo. Hoje em dia eu não preciso mais fazer isso. O Netflix me fala, você gostou desse filme? Olha aqui, ó, pra você, tem esse daqui que é parecido. Eu falo, ó, é verdade. E aí eu deixo de ter essa habilidade ou esse músculo cerebral de ficar tentando achar coisas que eu gosto. Perfeito. Porque a máquina tá me dando a mesma coisa no Spotify. Eu gosto dessa banda de rock e ela vai me dar outras coisas, porque outras pessoas que gostam disso também gostam disso. Então você vai deixando de fazer essas associações ou perceber padrões. Porque uma das coisas do ser humano também é de perceber padrão. Tem um padrão, quebrou o padrão, ou é perigo, ou é alguma coisa que eu tenho que perceber. Não acontece um pouco isso também? Eu estou viajando demais? Não, tem sentido. É um afunilamento, né? A sua experiência ela começa a ficar cada vez mais limitada dentro daquele funil específico. Alguns sociólogos chamam isso de bolha. Você cria uma bolha. Você fica cada vez mais numa bolha. Cada vez mais numa pequena bolha. E antigamente a gente era exposto a tudo. Exato. Por exemplo, se eventualmente tiver um sistema exclusivamente EAD, muitas vezes o seu filho, a sua filha não vai ter a possibilidade de se expor a um contexto escolar com várias pessoas. EAD é escola à distância, educação à distância. Exato. Então, é importante para o ser humano em geral ter o que a gente chama de repertório comportamental. O que é repertório comportamental? Você se submeter a diversas situações, mesmo que essas situações sejam nocivas. Sejam traumatizantes. Porque assim... Faz parte, né? Pensa assim, esse é um tema assim, é complicado porque muita gente pode entender errado, mas... Um dos problemas que está por trás desse emburrecimento das gerações atuais é uma hiperproteção dos pais. Então, por exemplo, a criança vai para a escola e tem que apresentar um trabalho, aí a criança chora em casa, fala pro pai que não quer apresentar o trabalho, aí o pai liga para a diretora, fala, não tem como aliviar pro lado do meu filho, ele tá ansioso aqui com o trabalho. Cara, tem que apresentar o trabalho. Ou o filho chega em 15º na corrida e o pai fala, não existe vencedor nesse negócio. Todos são campeões. O negócio não é traumatizar o filho que fala que ele é um merda, mas também ele entender que tem uma pesquisadora, dá pra melhorar, né? Tem uma pesquisadora chamada Carol Dweck,
que ela escreveu um livro chamado Growth Mindset. Um livro Mindset, Mentalidade do Sucesso, uma coisa assim, a tradução do Brasil. Ela é uma pesquisadora de Stanford, muito foda. Esse livro foi mal entendido na tradução para o Brasil, em português. Inclusive o termo Mindset, muitas pessoas já acham um termo ruim, mas é muito bacana a ideia que ela... Ele foi meio banalizado, pra foi caramba, banalizado. Né? Ela fez uma pesquisa na década de 90 mostrando uma coisa muito bacana, cara. Na década de 90 ela fez algumas pesquisas mostrando uma coisa muito bacana. Você sempre tem que, e isso também é uma coisa que não acontece hoje e também está no guarda-chuva que sustenta a existência de uma criançada e uma molecada mais burra, mais inapta comportamentalmente. Esse é um bom termo. Inapta, cara. Também. Tipo assim, você precisa fazer um negócio... Trava. Eu quero um suco, pai. Aí você pede o suco pro garçom. Pede pro garçom, chama o garçom ali. Não, chama o garçom. Chama ele, chama o tio ali, ó. Não tem problema. A criança tem medo e aí o pai protege. Aí você não cria repertório. A criança fica inibida, ela não consegue fazer. Cara, esses dias me mandaram na caixinha no Instagram lá. O cara me mandou na caixinha do Instagram e falou assim: cara, eu tenho 19 anos e não sei pedir um Uber. Meus pais pedem pra mim até hoje. Meu Deus. Que é isso, cara? O cara... E a galera por aí se virando, pegando o busão e, sei lá, velho, faz as coisas. Por exemplo, você é um cara que faz stand-up. Teve um momento que você teve que subir lá e fazer o negócio, velho. E suado, medo do caralho, ninguém vai rir. Cara, e o stand-up acho que é o pior, mano. Claro. Porque você não tá fazendo um personagem. Você tá de cara ali. É você, mano. Os caras não gostaram de você. Exato, cara. Não é do palhaço tatá que você tá fazendo. É você, brother. Exato. É o pior de todos. Eu admiro muito quem faz stand-up. É um cara que tem muito culhão. E é viciante também, cara. Pô, imagina. Porque a resposta é tão rápida do público que aquilo te vicia. Deve ser da hora pra caralho. Eu quero aquilo de novo, eu quero aquilo de novo. Né? A Carol Dweck mostrou na década de 90 o seguinte. Vamos pegar 2 grupos de pessoas, de adolescentes, de crianças e adolescentes. Vamos dar para essas crianças e adolescentes uma prova de escola. E vamos deixar elas fazerem as provas, estudar um tempinho e fazer as provas. Num grupo a gente vai elogiar a nota e no outro grupo a gente vai elogiar o esforço de ter estudado. Então a pessoa tirou 9. Pô, parabéns pelo seu 9. Parabéns pela nota, filhão. Parabéns pela nota, não sei o quê. O outro tirou 9. Cara, parabéns por ter estudado e se esforçado. Diferente, é bem diferente. O que ela percebeu acompanhando essas crianças no follow-up? Aquelas crianças que tiveram o esforço elogiado, quando tiraram uma nota baixa, tendiam a continuar estudando mais e não se frustraram tanto. Tá. Aquelas crianças que os pesquisadores recompensaram e elogiaram a nota, então parabéns por ter tirado 9. Quando a criança tirou 7, elas ficaram muito mal. Entendi. Por quê? Porque as pessoas condicionaram ir bem à nota. No outro grupo, o ser bom era estudar. E isso é totalmente diferente, cara. Então, assim, quando você tem um filho em casa, quando você tem adolescente, ou você mesmo que está aí na sua casa e está pensando em desenvolver alguma coisa, procure sempre recompensar o processo, o esforço. Faz sentido. Então, o seu filho ficou em 10º na corrida, fala, cara, parabéns, você se esforçou pra caramba, mas se você atribuir mais esforço, pode ser que você aumente o seu ranqueamento. E assim como se ele chegar em primeiro, você fala, ó, isso aí é resultado do seu esforço. Não parabéns. Porque se você recompensar o produto final... Ele pode querer achar atalhos para conseguir aquilo. Atalhos para conseguir. E quando não conseguir, significa que se ele só recebeu o parabéns quando estava lá, significa que se ele não está lá, ele não é nada. Não, significa que se ele colar na prova e conseguir lá, é tão bom quanto ele estudar. Exato, cara. É exatamente isso. Então, sempre recompense o esforço. A consequência do esforço é uma consequência do esforço.